Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje traz um time de primeira qualidade. Num momento desses, de pandemia, né? Estamos aí com o coronavírus planetário, né? Influindo na economia. Um vírus que colocou de joelhos as duas maiores potências econômicas do mundo, a China e os Estados Unidos. Nem a bomba atômica conseguiu. O baixinho lá conseguiu botar o Trump de joelhos, o baixinho da Coreia, John Wan lá conseguiu colocar o presidente americano. Mas como o coronavírus, e esse time não está aqui exatamente por isso, mas nós vamos falar até nisso, né? É claro que esse assunto está muito debatido, mas com esse cast de estrelas da saúde brasileira e internacional que nós temos aqui, é o momento oportuno para sabermos muito mais sobre saúde. E nós estamos sob comando, a partir desse momento, não é com o comando do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Matias, o comandante é Fernando Lucchesi. Puxa. O senhor vai apresentar os nossos... Assumiu o comando? Assume o comando, vai apresentar os nossos convidados. Tu sabe que nós de Farroupilha nunca nos furtamos ao comando. Eu sei, até porque se temos dois generais de Farroupilha, é o general Fernando Lucchesi e o general José Carlos Denardi. Os dois de exército. Os dois generais de exército. Dois generais de exército. Inclusive já combinamos que nós dois, depois que morrermos, vamos ser nomes de ruas em Farroupilha e vamos deixar no nosso testamento. Ruas paralelas. Que sejam ruas paralelas, porque esse negócio onde o Denardi cruza com o Lucchesi não vale ser. Doutor Lucchesi, a palavra é sua. Bom, eu tenho um prazer hoje, Paulo Sérgio, eu tinha te prometido há 1 ano e meio já, mas hoje finalmente eu consigo hoje trazer... Hoje é um dia feliz para mim. E trazer... Aliás, desde a inauguração do... Tu estavas na inauguração? Sim, estava lá. Ao lado de Santa Helena, Francisco Santa Helena e Carlos Schwartzman. Carlos Schwartzman, naquele momento. Estava bem guarnecido. Bom, eu fui brindado em determinado momento com um encontro com a maior autoridade de arritmias cardíacas do mundo. É indiscutivelmente o homem mais conhecido no mundo na área de arritmias. Chama Dr. Josep Brugada. E o Dr. Brugada é um tipo especial, ele é de Barcelona, ele é da Universidade de Barcelona, fez toda a carreira lá, e ele foi responsável pela identificação de uma alteração do eletrocardiograma que identifica morte súbita familiar. Familiares da mesma família que morrem subitamente. Ele descreveu isso, publicou e identificou a forma de tratar isso. Bom, então isso transformou um homem de uma experiência mundial fantástica, Dr. Josep Brugada. Ele treinou vários dos nossos médicos, arritmólogos, como o Dr. Dr. Ricardo, estou cansado, no final do dia a gente já começa, Dr. Carlos Calil. E o Carlos Calil e eu conversando com ele em Boston, alguns anos atrás, eu perguntei, doutor Brugada, quanto é que custa seu nome? Quero comprar o seu nome. Dizia, mas por que tu queres com o meu nome? Eu disse, não, quero fazer em Porto Alegre o Instituto Brugada. E ele disse, puxa, mas então eu vou trabalhar com vocês em Porto Alegre. E ele já conhecia Porto Alegre? Ele conhecia pelos contatos. Não pessoalmente? Não, tu já tinha estado em Porto Alegre? Sim, havia estado com o Carlos Calil, Eduardo Bartolomé. Já tinha estado. Então, já que ele já entrou na conversa, né? Obrigado pela sua presença aqui. Lutada a presença, né? Nós brigamos para o senhor estar aqui. Doutor Lucchesi, o doutor Brugada, quando é que veio no programa? Não, te prometo. Ele passou por aqui uma vez, não veio. Aí ele ouviu o meu choro, né? Mas o doutor Brugada está vindo para cá cada 3, 4 meses e faz procedimentos, porque hoje ele vai falar. Arritmia hoje, como se trata a arritmia hoje? Se trata com ablação, se trata com cateterismo e podemos curar praticamente todas as arritmias. Então a próxima vez eu já estou agendado, tá? Topa mesmo? Topa mesmo? Claro, por que não? Tá aí o próximo, viu? Se o meu médico, o meu cardiologista me disser, olha, faz, eu faço.
É só ele me dizer. Eu tenho que te dizer, porque eu tenho muita preocupação contigo, porque tu é meio desmemoriado de aparecer no consultório. Tem problema de memória. Eu ando fugindo de médico. Eu ando fugindo. Aliás, outro dia até fui obrigado aí, né? Porque eu vim de Não Me Toque daquela pauleira. E aí, eu cheguei e comecei a despachar os e-mails, despachar os WhatsApps. E daqui a pouco começou a aparecer uns flashes de luz, assim, uns flashes de luz. Eu estava no meu quarto, na minha casa, que é o primeiro andar, lá no condomínio. Aí fui olhar para a rua para ver se alguém tinha... Não, fui no banheiro, fui na direção da Aurinha, da minha mulher. Tu tá vendo flash de luz? Não. Então, sou eu. E era à vista, né? À vista. E aí fui lá no Amazon, olhou, não teve nada, fiz exames, não teve nada. Mas continuo com um flash de luz aqui ainda. Mas diz que passa, né, isso aí. É cansaço. Então, me obriguei ao médico em função de flash de luz. Se eu sou lá do interiorzão, ou Bocó, como alguns que estão presos lá no Paraguai, eu já ia achar que eu estava com um encosto. Tinha um espírito aqui do meu lado. Desculpe interromper, mas só para ilustrar. Não, eu quero realmente mostrar um pouco do que o Dr. Burgada está fazendo pelo nosso Estado e pela nossa Santa Casa. Nós criamos lá o Instituto Burgada, Instituto J. Burgada, o nome dele é Joseph Burgada, ele tem 2 irmãos também e uma sobrinha que trabalha na mesma área. Então, daí em Barcelona? Não, esses irmãos estão fora, estão na Europa e em outros lugares. Sim. A sobrinha está em Barcelona também. E ele atua basicamente no Hospital San Juan de Déu, em Barcelona, que é um hospital pediátrico espetacular. Estive várias vezes lá já. E o Dr. Burgada passou a ser uma referência para nós e o patrono da Santa Casa, porque nós construímos aí, então, um grande centro de arritmias, que inauguramos a segunda parte do centro essa semana, e hoje nós temos uma capacidade instalada para tratamento de arritmias por catéter, que é indiscutivelmente a maior do país, é a maior do Brasil. E ainda anexa uma unidade intermediária de internação e tratamento intensivo. Então nós temos assim, o sujeito chega, é diagnosticada a arritmia, ele já tem a UTI onde ele pode ficar, a arritmia é corrigida, já vai embora, ou então fica para um procedimento, etc. E o Instituto vem fazendo mais de 100 procedimentos por mês, se transformou num grande centro. Nós estamos recebendo pacientes de Mato Grosso, de vários outros estados, os gaúchos que migraram para fazer procedimentos. Mas realmente o que nós temos que saber do Dr. Burgada é o que ele está achando de nós. Então está à nossa disposição aqui, inclusive o nosso presidente do Sindicato Médico, o Dr. Marcelo Matias, também vai fazer as vezes de repórter, né, porque nós temos que explorar o Dr. Burgada. Mas temos também aqui o Dr. Ricardo Lima, né? Bom, aí é outro. Estou no comando ainda? E ainda? O Dr. Ricardo Lima é uma referência nacional e internacional da cirurgia cardíaca brasileira. Ele é um homem que tem um nome internacional pelas contribuições que fez. Ele é de Pernambuco, Recife. Eu tenho o prazer de curtir essa amizade, sei lá, 40 anos ou mais. E ele é uma referência para o Nordeste, é um líder da cirurgia cardíaca e da medicina brasileira. Eu conheci através dele um homem excepcional que eu esperei que fosse presidente da República, que era amicíssimo dele desde a infância, Eduardo Campos, que morreu e nos deixou na mão, O nosso candidato era médico também, né? Era médico também, o Ronaldo Caiado. Mas o Ricardo Lima é diretor em Recife de um hospital de cardiologia grande. Eu diria que ele é equivalente ao nosso Instituto de Cardiologia aqui, que é 100% SUS. É uma referência nacional. É um hospital que é completamente do governo, todos os pacientes lá são atendidos pelo SUS. E uma das coisas mais impressionantes, eu entrei na emergência desse hospital e conversando com os pacientes, tem pacientes de todo o estado de Pernambuco que vêm para lá ser atendidos da emergência desse hospital. Eu estava brincando com o Ricardo, só não tem rede, mas o resto tem, porque é um paciente em cima do outro, aquilo é a quantidade de gente, eles atendem simultaneamente 120 pacientes. Na emergência, 120.
120 pacientes, né, Ricardo? É. Então eu tenho orgulho hoje de trazer duas referências Duas mundiais. autoridades, né? Duas autoridades. Internacionais os dois. Internacionais os dois. Né? Por que não? Mas prazer tê-lo aqui também. Muito obrigado, Doutor Paulo. Lima. Satisfação aí, a casa é sua. Né? Muito obrigado. O senhor tem vindo com frequência ao Rio Grande? Venho com relativa frequência, não diria que é muito grande, mas sempre que posso, venho aqui através de Fernando, outros congressos e encontros, eu sempre venho aqui. E o doutor Bragada, nós temos primeiro que lembrar que a sua região é muito parecida com o Rio Grande do Sul. Né? Nós somos um dia separatistas, né? Ainda tem muita gente que defende a independência do Rio Grande do Sul, né? Então somos parecidos em muitas coisas, né? Temos uma força espanhola de vinda aqui desde o Tratado de Tordesilhas muito forte. As nossas emissoras de rádio aqui têm a cultura espanhola aqui, tanto é que o rádio no Rio Grande do Sul ganhou um protagonismo nacional em função do seu estilo, que é um estilo que vem lá das rádios da Argentina e do Uruguai, que eram as rádios que a gente ouvia aqui no passado. E claro, o senhor vem para Porto Alegre e tem que perguntar. O homem que vem de Barcelona, uma cidade maravilhosa, uma cidade, uma metrópole fantástica, com todas as boas qualificações que se possa imaginar. O senhor se adaptou a Porto Alegre, se adaptou ao Rio Grande, o senhor gauchizou por aqui? Es una buena pregunta y una buena frase, si yo gauchicé. Nos estábamos hablando con el doctor Luquezzi precisamente ontem de similaridades entre Porto Alegre, la región de Porto Alegre y Cataluña, Barcelona. La nuestra colaboración ha estado fantástica e inmediata. Entendimiento ha estado inmediato, porque tenemos la misma probabilidad, forma de pensar, ganas de trabalhar, de fazer as coisas rápido e bem. Não falamos muito, falamos o justo e necessário e começamos a trabalhar. Eu sempre explico que nós falamos a primeira vez em Boston em maio de 2018. Y ahí tuvimos un sueño, empezamos a soñar la posibilidad de crear un centro internacional referenciado en todo el mundo, un centro de excelencia. Septiembre de 2018 inaugurábamos el centro. Habían pasado 6 meses, ya teníamos el centro construido. Yo estaba maravillado con la gente de Porto Alegre, la capacidad de hacer. Passa muito rápido o tempo. Muito rápido, mas ahora, un año atrás, un año después, en octubre de 2019, yo estaba aquí nuevamente y empezamos, estamos trabajando mucho, tenemos un problema logístico, deberíamos ampliar y pensamos, yo mostró una área, el doctor Luquezzi me mostró una área en ruínas, el hospital, una área en ruínas. Que pensa se mas podia estar em ruínas, mas o local era espetacular. Não, mas sim, na área, no pórtico do São Francisco. A área estava abandonada. A área estava abandonada. E ele olhou e aí nasceu a ideia. E por que não fazemos uma unidade intermediária de arritmias aqui para poder facilitar o paciente? Outubro de 2019. Ayer inauguramos. Inauguramos ontem. 6 meses. 6 meses da ideia. Uma área magnífica, uma área única. Temos umas instalações, o Dr. Luquezzi decía, tenemos un centro probablemente con la mayor capacidad de Brasil, probablemente de Sudamérica, y probablemente uno de los más grandes del mundo, uno de los más bien organizados del mundo. Tenemos la posibilidad de que un paciente que arriba a las emergencias con una arritmia va a estar hospitalizado inmediatamente en la unidad intermediaria, vamos a hacer procedimiento que debamos hacer y a la mañana siguiente o 48 horas después va para casa. Esto es único, una capacidad de resolución de los problemas del paciente fantástica. Y eso podemos hacer a la Santa Casa gracias a toda esta grandísima voluntad, grandísima trabajo, que en pocos meses arreglamos cosas, hacemos. Sí, o senhor se uniu aqui. Es muy catalán, será muy gaucho, pero também é muito catalão. Muito catalão. Agora o senhor se uniu aqui, é um dos ícones do Rio Grande do Sul. Né? Hoje eu diria que é um ícone brasileiro. Absoluto. O Dr. Luquezzi é uma das figuras mais respeitadas. Totalmente. Não é só na medicina, ele é respeitado na política, em todo segmento. Imediatamente. Então todos nós somos apaixonados por ele aqui. Muy respetado, muy resolutivo
que a gente confía mucho en su criterio, ¿no? Cuando dice vamos a hacer esto, no es una imaginación, es una realidad. A mim é um momento de muito orgulho quando a gente tem dentro da nossa cidade e servindo certamente a população do nosso estado, porque certamente isso não é vinculado apenas a Porto Alegre, um serviço de referência numa área como essa que tem um significado que vai além do nosso coração, vai certamente contribuir de maneira indelével, não só a formação em FIRO de novos médicos, mas como também pela saúde das pessoas que lá forem procurar o serviço. Então, para nós que moramos em Porto Alegre, isso é um orgulho. Eu, como ginecologista e obstetra, eu tenho uma certa inveja, porque a área da ginecologia... Por que ela tem inveja do senhor? Não somos porque na nossa área, o investimento público, o investimento privado, até ele é um pouco mais restrito, mas a gente entende claramente a importância da cardiologia, e a cardiologia, especialmente para os profissionais que aqui estão, sempre está na ponta da pesquisa científica e do desenvolvimento, e isso tem um valor que, para você que está nos assistindo, nos enche de orgulho. Então, é muito bom realmente Marcelo, estar ao lado de pessoas desse uma deixa. O Marcelo é um obstetra experiente. Bom, vamos contar para ele o que estamos fazendo. É o nosso segundo empreendimento de Barcelona. Claro. Conversando com o Brugada, ele me fala da Fundação Materno-Fetal Barcelona. Conhecemos bem. Que é dirigida pelo Dr. Gratacós, que é um obstetra de primeira qualidade. Fundação Materno-Fetal Barcelona. E que era um rapaz mais jovem, 50 anos, e que foi um dos o Dr. Brugada foi chefe daquele setor, fez crescer esse Dr. Gratacós. Bom, essa fundação se transformou numa referência do mundo hoje. É verdade. Hoje deve ser um dos 3 maiores serviços do mundo, não só em diagnóstico e tratamento, mas em cirurgia fetal. Eles fazem 5.000 partos, entre o Hospital Clínico e os outros hospitais, e fazem 150 cirurgias intrafetais por ano, cirurgias fetais. Almoçando com esse senhor, com quem nós já temos um entendimento perfeito, e ele me fala do Gratacós, me fala de Barcelona, me fala dessa fundação, e aí eu fui lá ver. Bom, fiquei encantado. E eu estou comunicando em primeira mão, não deveria, porque o Gratacós não quer que se divulgue. Como não deveria? Não, ele quer que se divulgue a partir de junho só, mas eu vou quebrar. Olha aqui, ó. Agora eu vou lhe dar um jargão jornalístico, já que estamos falando em fundação materno-fetal, notícia não se engravida. Não tem que para durar 9 meses, aí ou prematura com 7 meses. Não, vamos divulgar logo isso aí. Paulo Sérgio, nós fechamos um contrato Santa Casa e Misericórdia de Porto Alegre com a Fundação Materno-Fetal Barcelona. Nós estamos montando o Instituto Materno-Fetal Santa Casa. Temos o apoio do Celso Rigo, que é o nosso patrono, que está nos ajudando a financiar. E uma coisa importante, construímos no Santo Antônio, que fica pronto em 1 mês, uma área de diagnóstico fetal, toda dirigida por Barcelona. Nós recebemos as plantas, nós estamos executando o que Gratacós nos disse para fazer. Criamos o centro... Como é o nome do médico? Gratacós. Eduardo Gratacós. Eduardo, catalã. Sim, como é que escreve? Eduardo, com D no fim. Sim. Gratacós, como se lê? Gratacós. Tacós. COS. COS, tá. Gratacós. Criamos um centro obstétrico que está pronto já, com sala para cirurgia fetal. Já está equipada a sala. Estamos agora finalizando uma UTI neonatal de grande porte, 40 leitos, para atender obstetrícia, etc. Bom, tu já estás convocado para trabalhar conosco lá, né, Que Marcelo? maravilha, vai ser um prazer. Pois então, sabe o que acontece? Em junho, nós vamos inaugurar isso tudo e vamos fazer a nossa primeira cirurgia fetal com o Dr. Gratacós. Ele vai vir para inaugurar e para fazer. Você sabe de onde vem o alimento que está à sua mesa? Valorize a agricultura familiar, ela que te alimenta. FETAG do Rio Grande do Sul defendendo a agricultura e a pecuária familiar. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed.
Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Desde 2018, o Cremers está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e na representatividade. Assume, assim, o Cremers importante papel no debate dos grandes temas da saúde. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o Cremers se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. Cremers, em ação pela saúde. Agora vamos falar, doutor Brugada, da nossa qualidade de vinhos que o senhor encontra aqui, vinhos espanhóis de excelente qualidade. Pois França, Itália, China, o Chile, Argentina, Espanha ou Portugal, ali estão os mais emblemáticos vinhos do mundo. Ali estão os rótulos mais conceituados de cada país, para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passe uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135, e é onde o doutor Lucchesi compra seus vinhos na Lípio César 203, quase Nilo Peçanha. É verdade. Com o consórcio Unicred, você maximiza seu poder de compra, uma forma segura de aumentar o patrimônio e não comprometer as finanças, buscando sempre oportunidades de acordo com o seu perfil. Mais do que uma escolha moderna, um jeito cooperativo de economizar, sem deixar de aplicar nas realizações pessoais e profissionais. E o melhor, doutor Lucchesi, sem a cobrança de juros. Fale com o seu gerente Unicred e escolha a opção mais adequada para que você prospere. Vamos agora ao quadro de saúde. Vê como tem médico aqui no programa, né? Tudo é saúde no programa. Tomaram conta, eu tô absolutamente envolvido por médicos aqui. Pois vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, e o mais conceituado oncologista brasileiro no exterior, o que mais prêmios recebeu, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fala, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, como é que vai? A sua diretora executiva, a Viviane Vasques, aquela moça bonita, já fez 40? Ela não parece, mas se ela já fez, por favor, peça que ela não deixe de fazer a sua mamografia, certo? É a melhor maneira de prevenir o câncer de mama. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Obrigado, doutor Gilberto. Aliás, que entende vinhos também, né? Entende muito. Carlinhos está fazendo seu aniversário lá na vinícola, lá na Laurentian. Carlinhos Schwartzman. É mesmo? Acho que é no fim do mês agora. Ah, ele já me falou. Exato. Temos que ir lá, né, doutor? Temos que ir lá. É verdade. Mas, então, acho que essa grande notícia, eu vou até passar para o pessoal do jornal aí para que a gente noticie, né? Fundação Materno Fetal, do doutor Eduardo Gratacos. É isso, né? Para não esquecer. Mas é impressionante como e nem o doutor Brugada, né? Não, como as coisas acontecem. Foi através do doutor Brugada que isso se passou. Nós temos um grave problema no Brasil com relação à pediatria e com relação à área materno-fetal. E simplesmente, para vocês terem uma ideia, lá na Santa Casa nascem por semana 2 crianças com problemas cardíacos, que sai a criança lá do berçário e vai para ser operado no Santo Antônio. Quer dizer, nasce no Santa Clara e opera no Santo Antônio, 2 por semana, é muita coisa. E esse povo não estava tendo organização, no Brasil não tem uma organização bem estruturada, mas com isso nós pretendemos realmente treinar pessoas, e o pior, o Gratacos nos deu uma cirurgiã, que está com ele há 4 anos, que é de São Paulo, que nós contratamos, ela vai vir trabalhar aqui, então nós vamos encurtar o tempo de treinamento do pessoal, né? Maravilha. Nós devemos ao doutor Brugado.
Aliás, eu tenho um entendimento com esse pessoal da Catalunha que eu acho que eu vou me mudar para lá, porque lá é bem mais fácil. Pô, Barcelona é uma cidade maravilhosa. É uma cidade... Eu moraria tranquilamente em Barcelona. Eu e todos nós. Bom, isso Barcelona, a gente brinca, é uma cidade de tamanho único, serve para todo mundo. Que cidade maravilhosa. Agora, eu tenho inveja do Cais lá de Barcelona, né? A orla de Barcelona. Aqui nós lutando há 40 anos para fazer uma orla, não conseguimos. Lá fizeram um passe de mágica, algo maravilhoso, né? Fantástico. É pena que existe essa luta separatista lá. O senhor é a favor do... Esto es una pregunta difícil, complicada, y que en España tiene consecuencias múltiples. Eu sei disso. Eu não sei se o senhor pode entrar em assunto político ou não, mas cabe a pergunta, é jornalista. No, hay un sentimiento importante de separarse, es un sentimiento que ha crecido mucho en los últimos 15 años. Ha habido un mal entendimiento entre los políticos catalanes y españoles y esto ha generado posiciones extremas en la población. Eso no es bueno porque hemos estado permanentemente brigando por este tema y no solucionando los problemas de la gente. Sim. Yo creo que esto ahora parece que comienzan a falar, né? se han sentado en una mesa. As pessoas que querem investir na Catalunha, obviamente vão pensar 10 vezes antes de fazê-lo, né? Claro, porque ahora la situación es una situación... Pero Cataluña sigue creciendo, económicamente sigue creciendo, pues es una sociedad muy dinámica, muy trabajadora, muy creativa, ¿no? Como hemos tenido oportunidad de ver nosotros, y yo creo que eso mantiene un ritmo de crecimiento. Sérgio, tem uma diferença brutal entre os catalães e os espanhóis. Eu posso te dizer isso porque eu Como nós e os brasileiros. Exatamente. Nós e os brasileiros. Digo eu, me dizem que eu sou racista com os espanhóis. Eu posso dizer isso. Mas a diferença, eu tenho tido muitos contatos em todas as áreas, mas não dá para comparar a atitude dos catalães, principalmente na nossa área científica, na sua área médica. Aliás, eu costumo dizer que o maior elogio que eu já recebi foi do Brugada. O Brugada, falando para o Gratacós, quando começamos a nossa relação, ele disse assim: se Luquezzi diz que é porque é. Eles são assim. O que não confere com o resto da Espanha em vários lugares. Não sei, não conheço toda a Espanha, mas diferente da atitude do Mas eu tenho uma região da Espanha que eu gosto muito, que é a terra do nosso Julio Iglesias, né? Qual é a terra? A terra de Julio Iglesias? Não sei onde nasceu. Ele é de Vigo, né? A família dele, o pai dele de Vigo. Ali é a região da... Astúrias, não? Não é Astúrias, O Vigo é a capital da região ali. Galícia. Galícia, verdade, galego. Ele é galego. Verdade. Mas aquela região é muito bonita. Muito bonita. Toda a Espanha é muito bonita. Aquela região é muito bonita. Tem um aspecto que nós temos que falar aqui. O doutor Brugada não é só um grande cardiologista, é um grande arritmólogo. Durante muitos anos, ele influiu fortemente num timezinho lá que chama Barcelona. Ele participou ativamente da direção do Barcelona. E no Barcelona não tem ninguém preso, né? Não, de momento não. Diferente de outros times espanhóis, né? O Real Madrid teve situações complicadíssimas. Mas uma das coisas que ele fala como é que é o nome daquela grande artista casada com o Xavi? Sim, com o Xavi, sim. Como chama? Não, com Xavi não. Não, com Xavi. Com Piqué. Piqué. Shakira. Bom, então tu estás vendo o médico do pai da Shakira, do Piqué, de toda a turma. Shakira é colombiana, né? Colombiana. Eles são muito amigos, eles têm uma conexão muito forte, são amigos agora, certamente, ele contou ontem uma história interessantíssima, que quando o Ronaldinho estava no Barcelona... Fala, conta o que tu disseste. O Ronaldinho foi o maestro e o mentor de Messi. Quando Messi era muito jovem, tinha 16 anos. Quando o Messi subiu para a equipe principal. Messi subiu, ele que estava apoiando era Ronaldinho. Ronaldinho era Aliás, o padre qualquer lugar do mundo, quando se fala em futebolista brasileiro, se fala em dois, Pelé e Ronaldinho.
É impressionante o prestígio. Na Espanha nem se fala. Qual é o melhor jogador brasileiro que jogou na Espanha? Ronaldinho. Todos dizem isso. Seguro. E o Neymar? O Neymar... Temos amor e ódio com o Neymar. Mas ele tem vontade de voltar. Mas ele quis ir pro Real Madrid também, que aí foi uma apunhalada. Não todo mundo quer que volte. Todo mundo quer que volte? Não todo mundo, não. Não, acho que Há ninguém... gente que eu não está gostaria. muito dolida de como salió mal. O comportamento também é outro. O comportamento não gostou muito a muita gente. Que não? tem uma bengala Mas torta era também. muito amado, muito querido em Barcelona, muito querido. E a gente não compreendeu que saliera assim. Teníamos o melhor tridente do mundo, Messi, Neymar, Suárez. Incrível. Não, e sair do Barcelona para o PSG, convenhamos. É um erro. Isso é até uma depreciação para o próprio Barcelona ele ter feito isso. Né? Pô, ele está jogando num dos melhores times do mundo, top de linha, top 5 do mundo, o Barcelona. Mas o dinheiro, a vezes, não? Não sei. Mais dinheiro, mais dinheiro. A bengala de cego. O pai dele é que conduz a vida dele, lamentavelmente. Agora, só para nós aqui, eu não vou contar para ninguém. Aqui no Rio Grande do Sul, qual é a sua equipe? Não, eu de Grêmio. Levou ele no Grenado? Não viu a pauleira? Não vimos lá briga. Eu acho que o culpado por essa escolha é o Gabiru. Você conhece o Gabiru? Não. Ele vai dizer para... O Gabiru é um jogador de uma qualidade mediana para baixo aqui. E quando entrou no jogo do Internacional com o Barcelona, a decisão do Mundial, os colorados desligaram a televisão, desligaram os rádios. Olha aqui, ó, acabamos de perder e o Gabiru foi lá e fez o gol. Agora, doutor Lima, o senhor torce para quem? Tivemos a Ronaldinho, agora temos o Arthur Melo. Não, o Arthur é muito bom jogador. Arthur, sim, bom jogador. Bom jogador. Do Grêmio. O senhor torce para quem lá em Pernambuco? Torce para o Esporte. Para o Esporte? Esporte Clube do Recife. Claro. O senhor tem alguma recordação da Batalha dos Aflitos? Não, realmente não. Procuro não. Mas naquela, não foi o Sport que recebeu? Não foi o Náutico, né? Não, quem recebeu o troféu? Do outro jogo, da outra equipe de Pernambuco, recebeu o troféu. Sim. Já era o campeão, recebeu o troféu e o Grêmio... que com empate perderia, com 7 homens em campo. Mas aquilo... O Náutico perde o pênalti, dá o contra-ataque, o Grêmio vai lá e faz o gol, com 7 homens em campo. Aquilo foi o outro time já tinha recebido da segunda divisão, né? Aquilo são as coisas do futebol, né? Futebol acontece tudo que você imagina que nunca vai poder acontecer. Então aquilo ali apesar de eu ser esporte, eu realmente senti muito pelo Náutico e por todos. Bom, vamos retornar à questão da saúde aí, que é a razão da nossa presença hoje aqui dos convidados ilustres. Eu quero entrar nessa questão do coronavírus aí, que a gente já debateu tanto aqui, né? Até o Luiz Pereira Lima deu uma explicação muito boa a respeito do coronavírus, que diz que é um vírus que tem curta duração, né? Tanto é que na China são 10 casos novos por dia agora. Já passou a curva maior da epidemiologia, da incidência na China. Mas no corpo humano ele tem curta duração? Né? Ele tem curta duração, mas o problema dele é o período dele de incubação, no qual ele já é contagiante potencialmente. E esse é o grande problema do corona. E na Coreia hoje foi anunciado que a Coreia do Sul, onde tem um sistema de saúde bom, onde tem uma população educada, já teve a redução, o número de casos já caiu a níveis tranquilos, como aconteceu já de resto na China. E ao oposto disso, o Brasil tende a ser talvez uma das bolas da vez, onde a gente infere que vai ter uma incidência alta, principalmente em São Paulo, mas acredita-se que a gente tem em todo o país. E aqui no Sul a gente sempre se preocupa. Interessante que meu pai hoje estava com uma síndrome gripal dessas, foi ao Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital muito importante aqui na cidade, e tem uma área separada lá só para os indivíduos que tenham suspeita de infecções respiratórias, virais, bacterianas, justamente para tentar isolar esse pessoal do resto dos atendimentos da emergência. Então, ele é um assunto que ele é importante. Hoje houve a suspeita de que o presidente Bolsonaro estaria com o vírus, mas já foi descartado. Então, é um assunto que ele ainda permanece, apesar de que eu gosto para esse assunto, de que os governos se preocupem e a população esteja conscientizada, mas também não esteja
tão estressado dessa forma, até para a gente proteger as emergências, porque se todo mundo que der um espirro for à emergência, tenho certeza, o problema vai aumentar. Então, uma certa orientação no sentido de entender a importância da doença, mas de não magnificá-la, até porque a mortalidade do vírus, especialmente em pessoas mais jovens, é muito baixa, em crianças é praticamente zero, abaixo de 9 anos. Ao que me consta, não houve nenhum caso de mortalidade no mundo. Então, a gente deveria ter uma orientação adequada e eu gostaria que os governos assumissem junto conosco essa função. Mas os governos estão fazendo. Agora, onde é que é o limite do exagero? É exagerado o que está se fazendo no mundo hoje? Tirando as pessoas dos trens, dos aviões, provavelmente, dos ambientes coletivos. Mas os chinos han mostrado, como muy bien decía, ¿no? que haciendo una actitud muy agresiva, probablemente solo se podía hacer en China, esta actitud tan agresiva de aislar millones de personas, ha estado positiva. Deixa eu colocar aos senhores uma questão relativa com o comportamento da gestão pública. O prefeito de Hubei, né, ele acabou se demitindo porque ele entendeu, viu, que a autocrítica do chinês. O chinês e o japonês, quando se vê envolvido em qualquer escândalo, eles se matam, né? Então, mesmo na corrupção, eles ainda guardam a dignidade, né? O prefeito se demitiu porque não acreditou no vírus. E tardiamente ele tomou providências. Mas eu acho que esse é que é o ponto. Não é isso aí? Não foi o que desencadeou a preocupação da gestão pública? Eu acho que o ponto é o sentimento que, pelo menos o pessoal que eu tenho, é que existe, de um lado, uma histeria muito grande para o problema, mas, do outro lado, as autoridades públicas não podem negligenciar, dizer isso é uma bobagem. Levando em consideração que, segundo dizem os especialistas, o vírus tem um grau de contágio muito grande e rápido. Quer dizer, então, rapidamente ele é capaz de pegar a faixa grande da população. Então, como autoridade de saúde pública, tem a obrigação de alertar e tomar os cuidados. Embora, né, esse cuidado extremo pode parecer que o vírus ele é uma coisa de outro mundo. E, aparentemente, o que está se revelando que não é. E isso cria na população, principalmente essa fase de redes sociais e, né, um grau de histeria, de ansiedade muito grande. Pois é, existe ontem mesmo nós colocamos no programa a questão da peste negra, né, na Alemanha, que dizimou milhões de pessoas. Mas é incomparável. A gripe espanhola também, da mesma forma. Também incomparável em termos numéricos por mortalidade. Quando a gente pega o ebola, que tem 37%, quando pega a peste negra, que dizimou 1/3 da população, a gripe espanhola, que me consta 5% da população, são incomparáveis com o que a gente tem, desde o H1N1, que não era tudo isso, era 0,6% de mortalidade, até o próprio corona, que eu ainda acho que vai reduzir mais ainda o número de mortalidade. Quando ele começou um pouco alto, porque até se entendeu os processos, se estabeleceu o diagnóstico, e considerando que ele ocorreu em alguns países, especialmente o Irã, que são países que não têm um sistema de saúde bem adequado, ele acabou produzindo uma mortalidade maior numericamente. Na proporção sempre, não numericamente, porque numericamente eu disse isso aqui e vou repetir, a gripe, a influenza que tem vacina mata mais numericamente. Então, a gente tem que ter sempre a proporcionalidade das coisas. O que aconteceu é que agora a mortalidade tem caído. Até porque a gente já sabe que ela tem uma divisão epidemiológica que não sabíamos na origem. Quando surgiu isso em dezembro, janeiro, nós não tínhamos o conhecimento. E a gente sabe hoje que isso sim pode ser uma coisa importante, poderia ser um foco de ação governamental, que a gente sabe que quanto mais idosa e mais recheada de comorbidades, ou seja, de doenças, um indivíduo que tenha um problema pulmonar, principalmente, um indivíduo que seja um tabagista pesado de longa data, e especialmente acima dos 80 anos, 79... Imunossuprimidos, pessoas que fazem tratamento para câncer ou outras coisas. Esse é o grupo mais importante. E nesse aspecto a gente tem que fazer a prevenção. Então, eu acho que cabe a todos nós, como médicos, fazer esse alerta de que a gente não deve exagerar, porque
porque especialmente para pessoas jovens, saudáveis, o risco ele efetivamente é pequeno, mas não custa lavar as mãos, não custa evitar contatos excessivos, não custa fugir de aglomerações, especialmente quando essas aglomerações são em locais fechados e com pessoas que tenham doença. Por isso a ideia de não sobrelotar as emergências dos hospitais. E é importante ter também os telefones, e Paulo Sérgio, eu gostaria de usar o teu programa nesse sentido, porque as vigilâncias sanitárias do município e do estado têm atuado e têm telefones específicos, o 156 do município e o 150 do estado, para justamente dar orientação. A prefeitura está fazendo uma grande campanha eles aí estão nesse fazendo, sentido. e é importante que a gente reconheça esse trabalho, porque eles inclusive têm ido na casa de pessoas suscetíveis para fazer a avaliação. Aí vem o caso diagnóstico, né? Eu sou obviamente um leigo nisso aí, mas eu sou do tempo que qualquer coisa a pessoa morreu o quê? De um colapso cardíaco, morreu uma síncope cardíaca, né? Tudo era nesse sentido. E nunca se tinha um diagnóstico definitivo do que a pessoa. E ficava na lenda popular, isso e aquilo. Como é que está essa situação nos processos da morte por problemas cardíacos? Isso já consegue diagnosticar o que foi e os termos que definem isso? Sí, yo creo que eso es poner nombre y poner apellido a las enfermedades, ¿no? La muerte súbita es la morte súbita. Sim, mas o que é uma morte súbita? A morte súbita, para mim, me induz a entender que é do coração. Claro, a maioria de mortes súbitas são do coração. 90% são do coração. 90%. O que não seria do coração na morte súbita? Os outros 10% tem outras causas, AVC, coisas desse tipo. Mas a morte súbita, 90% são cardíacos. Agora, hoje se fala numa mortalidade por vírus, sei lá, de quantos pacientes no inverno nosso, 1.000 e poucos pacientes, etc. Sabe qual é o número de mortes súbitas no país? 700 mortes súbitas por dia no Brasil. 700 por dia. Mortes súbitas cardíacas por dia. Nós estamos saindo de um simpósio onde esse número veio, foi o último slide, o último diapositivo que nós vimos lá. Ora, por favor, qual é a campanha que se fez para evitar a morte súbita cardíaca na magnitude desse vírus e de outros, H1N1, etc., na história do Brasil? Nunca. Então, quer dizer, é muito, sabe, morrer 1 milhão de pessoas numa guerra não significa nada. Agora, morrer o vizinho que a gente conhece, puxa, aquilo é uma tragédia. Então, acho que nós temos que ter cuidado com isso. Aqui no Brasil morre no trânsito 4.000 e poucas pessoas por dia no trânsito brasileiro. No trânsito brasileiro. Então, quer dizer... Mas campanhas tem no Brasil inteiro, seja municipais, estaduais ou federais. Eu gostaria de saber se a morte súbita baixasse, afetasse a morte súbita cardíaca, afetasse a bolsa, subisse o dólar, etc., se nós não estávamos todo mundo cuidando do coração. E então são coisas diferentes. Nós temos medo de um vírus que nós não conhecemos e não temos medo de morrer subitamente do coração, que é o que nos mata. Quer dizer, 40% das nossas mortes são, 50% das nossas mortes são cardiocérebrovasculares. Mas aí como é que tu ouve das próprias pessoas? Essa é a morte ideal. No ano de 2018... Não aos 40 anos de idade. No ano de 2018, no Brasil, morreram 280 mil pessoas de coração. 2018. 280 mil pessoas morreram por causa cardíaca no Brasil. É um número fantástico, hein? E tem muitos outros números assim também. Pero es verdad que hay un componente casi religioso místico aquí, ¿no? Sí. La sensación de que la muerte súbita es una buena forma de morir si tienes 100 años. Si tienes 95 não anos. Não 40. Não si tienes 40, não si tienes 25, ¿no? Y o que mata mais? É o câncer ou é o coração? Similar. En España, por ejemplo, es cardiovascular, primera causa hombres, cáncer, primera causa mulheres. Mas está praticamente... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é cardiocérebrovascular. Agora, o câncer... quase o dobro do câncer. Mas o câncer vem subindo consideravelmente. Mas no Brasil se morre mais de coração. Mas o câncer também, tudo é câncer. A pessoa
tudo virou câncer, né? Não, mas como foi dito aqui, os diagnósticos melhoraram muito. Portanto, eu peguei a época que não era de colapso que se morria de velho. E, na verdade, hoje ninguém mais morre mas de velho. Mas morrer de velho aos 49 anos. É que a gente hoje em dia... Morreu o velhinho lá da esquina, lá, 49 anos. É verdade. O que a gente tem hoje é o diagnóstico do porquê que os indivíduos morreram, né? Isso é que mudou profundamente. A gente tem um diagnóstico, a gente sabe o que aconteceu. E o importante, eu acho que está sendo chamada a atenção aqui, é o fato de que muitas pessoas não fazem as revisões adequadas, muitas pessoas têm doenças crônicas não diagnosticadas ou diagnosticadas e tratadas de forma inadequada e que poderiam não evitar a morte, vamos deixar claro, as pessoas vão continuar morrendo de alguma coisa, mas poderiam viver com mais qualidade e por mais tempo se fizessem os tratamentos adequados que estão disponíveis, inclusive na rede pública. Porque para que a gente viva mais do ponto de vista individual, isso pode custar muito caro. Mas do ponto de vista populacional, o que existe hoje de ciência pode melhorar a qualidade de vida alterando simplesmente a dieta, exercícios, medicações simples que não precisam ser as mais complexas, populacionalmente já produzem diferença. E no nosso país, infelizmente eu tenho que dizer, mas o próprio saneamento básico, se modificado, modificaria de maneira muito importante a curva de mortalidade como um todo, porque quando a gente atua na população, coisas básicas acabam sendo importantes. E indo ao encontro do que o Dr. Lucchesi falou, a gente sabe, por exemplo, que no Brasil nós ainda temos uma mortalidade altíssima por doenças que são plenamente tratáveis, como tuberculose, por exemplo. E a gente vai para a África, a gente tem mortalidade altíssima por malária, a gente tem por outras doenças que certamente seriam tranquilamente tratáveis e adequadamente resolvíveis. Numa tabela que saiu esses dias, que incluía o CDC, as mortes por gripe nos Estados Unidos foram 10 mil no ano, mesmo que sejam apenas 0,7. E da corona tem 78 mortes. É uma diferença proporcional muito grande. Muito grande. Mas não muda o fato de que é uma doença que lá também eles estão atuando, fecharam as fronteiras, fecharam voos. E eu acho que cabe um exemplo aqui que a maioria das pessoas não discute, que um dos países que tem zero mortalidade é a Rússia. E não que eu vá defender a Rússia ou o sistema de saúde russo. É o Putin mata o vírus. Não é isso. Mas é que eles fecharam as portas em janeiro. Então, o fato de fechar as portas produziu diferença. Ao que me consta, tem 20 casos apenas na Rússia e não teve mais nenhum. Foram fechadas as portas na Rússia? Foram fechadas. O primeiro país que fechou foi a Rússia. Precocemente, né? Singapura, e isso fez muita diferença. Singapura começou com uma incidência alta pela proximidade. Fizeram a mesma coisa, fecharam as portas, caiu a incidência. Singapura tem a doença totalmente controlada hoje. Coreia do Sul hoje teve, que eu saiba, o primeiro dado. E eu vou aproveitar a inteligência e o conhecimento, especialmente na área cardiológica. Saiu agora, dia 5 de março, um artigo chinês, inclusive, citando a existência de uma relação cardiovascular do coronavírus. Eu não sei se vocês... não sabia. Eu tenho recebido muito esses artigos. Ele foi publicado por chineses. Claro, eles tiveram uma incidência maior, mas citava exatamente aqui, na Nature, de 2020, do dia 5 de março. E eles citaram exatamente um aumento de eventos cardiovasculares, uma miocardiopatia pelo coronavírus. Injúria miocárdica. Injúria doença crônica do sistema cardiovascular. Olha, isso aí é uma coisa interessante, hein? O vírus pode ir embora, mas pode deixar sequelas. É isso que eu estou entendendo? Sim. Isso foi o que... Claro, uma publicação recente. A gente tem acompanhado quase que diariamente. As grandes revistas, a primeira grande revisão que fizeram sobre o corona foi no Lancet. O New England fez na sequência e agora saiu esse artigo, um artigo chinês. Nós vamos agora ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final nós temos que lembrar da Casa Valduga. A Casa Valduga tem mais uma vez motivos para brindar o espumante Naturelli Moscatel. Rosé espetacular, foi campeão em sua categoria na 8ª edição da grande prova de vinhos do Brasil. Um reconhecimento que nos enche de orgulho e nos motiva a continuar transformando uvas em obras de arte. Experimente o melhor moscatel rosé do Brasil. Saiba mais em casavalduga.com.br. Casa Valduga, momentos que marcam. O ponto final, até para que eles entendam, nós temos o ponto final, alguns minutos aí para os senhores discorrer com liberdade, não que não tenham antes, né, mas pode falar sobre o que quiser. E eu quero começar justamente por quem tem experiência do ponto final, que é o Dr. Marcelo Matias e o Dr. Fernando Lucchesi. Dr. Marcelo.
É um prazer, como sempre, muito grande. Eu fico muito feliz só em estar na presença de pessoas, de colegas tão ilustres. Quero dizer que a gente sempre aprende quando vê pessoas inteligentes, vê pessoas cultas, especialmente não só na área da medicina, mas também que conheçam o mundo. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse tipo de contato com as pessoas que têm sempre a nos ensinar. Fico extremamente feliz pelos desenvolvimentos que estão sendo feitos dentro da saúde de Porto Alegre, mas que certamente vão ter uma relevância para o mundo. E quero dizer que, no que diz respeito especificamente ao Sindicato Médico, a gente sempre tem um lema, até para o pessoal de Barcelona saber, a gente defende o médico, mas em defendendo o médico a gente defende a saúde. Então, por isso, a gente não deixa de ser médico, eu sigo trabalhando normalmente como médico, é um pouco mais atrapalhado, porque o tempo ele se controla, é mais porque ele, como presidente do sindicato, ele não pode revelar a forte ideologia extremista que ele tem. Pois é, sou chamado de extremista aqui, porque e eu até aceito essa pecha, porque eu tenho convicções muito fortes de longa data, mas isso é uma coisa importante. Generalíssimo Franco. Não, de jeito nenhum. Na minha posição aqui, eu costumo dizer o seguinte, que a minha posição política, ela não me importa. Claro, importa a posição política dos médicos que eu defendo, e eu tenho plenas condições de fazer um discurso extremamente forte de algo que eu não intrinsecamente acredito, literalmente em nome da categoria, e a gente faz isso sempre. E nós estamos numa briga ali no Hospital da PUC hoje, estamos mandando sempre o nosso abraço para os alunos, para os residentes, porque eles são o foco da nossa ação. Permanece a decisão? Eles, na verdade, eles não oficializaram ainda a decisão. Eu tenho uma convicção de que se a gente se eles deixarem baixar um pouco a poeira, trouxerem um pouco a gente para uma mesa de negociação, a gente se refletirem sobre a forma com aquilo foi feito, e isso vale especialmente para a direção do Hospital São Lucas, mas também da Pontifícia Universidade Católica, de forma que a gente possa ajudar a construir uma solução. O que para nós é difícil aceitar é o fechamento da área materno-infantil de um hospital tão importante quanto o São Lucas. A sua continência vai para quem? A minha continência vai hoje, e vamos ser bem específicos, para a doutora Carol, uma colega médica, residente da pediatria da PUC, que tem trabalhado muito conosco. Eu tenho muito orgulho em tê-la nas nossas fileiras, trabalhando em nome da saúde da população e para defender a materno-infantil do Hospital São Lucas. Doutor Fernando Luquezzi, bom, parabéns, né, pela essa parceria com o doutor Brugada, que redundou aí no nosso instituto aqui. Eu tive o prazer de comparecer na inauguração, e a Fundação Materno Fetal lá de Barcelona, que até junho vai ser inaugurada por aqui. E quero lhe agradecer este furo de reportagem que o senhor traz para nós. Pois é, sabe, Paulo Sérgio, uma das coisas que eu acho, a nossa missão é trazer qualidade para o meio, melhorar nossos processos, e isso a gente fará até meia hora antes de morrer. A última meia hora descansaremos. Mas uma coisa importante, sem dúvida, tem sido a nossa tendência na Santa Casa de trazer esse pessoal para perto de nós, para nos ensinar. A humildade da gente querer aprender. Já tem excelência médica, ganha mais excelência médica e mais experiência. Eu tenho outro programa agora que está andando. Médicos europeus estão se aposentando muito cedo, 70 e poucos anos. Então, eu estou trazendo cirurgiões... Só tinha conseguido aqui na Brigada Militar essa ideia. Essa ideia da Brigada, né? Eu estou trazendo cirurgiões cardíacos que se aposentam de grandes centros para trabalhar comigo aqui uma semana, 10 dias, pago, né? E então, trouxe já, por exemplo, o português... Visionário. O diretor, que foi grande cirurgião português da Universidade de Coimbra. Estou agora trazendo um italiano. Esse pessoal está se aposentando e eles ficam numa situação, jovens, experientes, os mais experientes do mundo, e sem poder atuar. Então, eu convido, passa 10 dias conosco aqui. Opero, trouxe Manuel Antunes, ficou uma semana fazendo cirurgia de válvula mitral. Maravilha. É um dos nomes do mundo que mais conhece o assunto. Então, meu ponto final é esse aí, que nós temos que estar abertos para as boas coisas que acontecem no mundo. E a minha continência vai para esse senhor aqui. Doutor Brugada. Obrigado. José Brugada. José Brugada. Maravilha. Doutor Ricardo Lima, seu ponto final. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade que nos foi dada de vir aqui hoje participar desse programa
conduzido por Paulo Sérgio, estando aqui com o presidente do Conselho Regional, Marcelo, com o meu amigo fraterno, Fernando, e a honra de estar ao lado aqui do professor Brugada, que é um ícone na medicina mundial. Eu gostaria de salientar uma pergunta que você me fez anteriormente, se eu vinha com frequência aqui a Porto Alegre. Sempre vim com relativa frequência, mas o que mais me impressiona, que há 30 anos atrás, quando o Fernando estava chegando, aterrissando na Santa Casa, aquilo era um hospital antiquado, não é? Antigo, sem modernização, sem nada. E eu dizia, meu amigo Fernando vai ter grande dificuldade de fazer cirurgia cardíaca nesse hospital. E assim fui voltando. E ele foi um desafio, né? Tinha outras oportunidades para fazer. Sim, claro. A pessoa, né, com a excelência que ele tem... Teve a sorte também de decidir certo. Quem decidiu levar o Dr. Lucchesi para lá e ele que decidiu ir para lá, são pessoas felizes. Pois bem. Visionárias. Então, isso foi acontecendo ao longo dos anos e eu volto hoje aqui, né, apesar de Fernando ser poucos anos, 2, 3 anos mais velho só do que eu, mas ele para mim é uma referência como professor. Eu sempre aprendi durante toda a minha vida muito com ele. E hoje, esses 2 dias que eu estou passando aqui, eu estou aprendendo muitíssimo, né? Fiquei realmente impressionado com o complexo que é a Santa Casa hoje, com 1.500 leitos, 9 hospitais, mais 2 de periferia, quer dizer, isso em termos de Brasil... Uma casa de passagem maravilhosa. Casa de passagem, também, ele contou uma história Madalena. belíssima aí de uma criança que foi agradecer a ele, porque estava se tratando de câncer e agora tem a casa que ele pode ficar quantas vezes precisar voltar. Quer dizer, essas são atitudes, né, humanas que o médico tem a oportunidade de fazer e aquele que sabe fazer tem uma gratidão, uma gratificação muito grande por isso. Então, eu estou muito satisfeito com essa minha passagem aqui dessa vez, principalmente porque eu vi o trabalho que foi feito na área de arritmia. Que é uma referência à medicina brasileira. Sua continência vai para quem? Minha continência vou dar uma continência para o Brugada, porque ele é um ícone, e para o meu amigo Fernando também. Maravilha. Doutor Brugada, satisfação tê-lo aqui, um orgulho muito grande. O senhor está entre nós aqui, gauchizado. É um dos nossos pontos de união com a Catalunha, né? Com Barcelona. Rio Grande do Sul, Catalunha. Porto Alegre, Barcelona. Exatamente. Yo estoy muy feliz de haber participado en esta tertulia con grandes profesionales, donde no hemos hablado únicamente de medicina, también hemos hablado de fútbol, y esto es bueno, significa que el mundo también está un poco más allá de la medicina. Los médicos tenemos la tendencia de hablar únicamente de medicina, y yo creo que ahí hemos hablado de fútbol y de otras cosas. Yo estoy muy contento de haber estado aquí. Yo quiero hacer un punto final básicamente de agradecimiento a la Santa Casa, agradecimiento al doctor Lucchesi por todo lo que fan, por todo cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo ha abierto la Santa Casa, cómo la gente de Santa Casa, la administración de Santa Casa ha estado siempre apoyando todas estas iniciativas, a veces un poco locas, porque yo comprendo que o administrador del hospital, cuando Lucchesi fue la primera volta, vamos a hacer un instituto Brugada en Santa Casa, debía pensar, estamos locos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y ahora el feedback que tenemos de ellos es un feedback muy positivo, están muy contentos, han visto que estamos hablando de calidad, estamos hablando de trabajar conjuntamente, de mejorar la salud de la población, que es lo que se trata, ¿no? Y por tanto yo creo que esto es el gran reto que hemos tenido delante y que hemos sido capaces de avanzar, ¿no? O senhor vai prestar continência para quem hoje? Yo voy continentes para el doctor Lucchesi, sin duda, porque ha sido el hombre que ha hecho posible toda esta maravillosa aventura que estamos teniendo, sin duda. E a minha continência vai para o senhor. Pelo orgulho que a gente tem tê-lo aqui, a gente sabe o que o senhor está fazendo em termos de arritmia lá na Santa Casa, um trabalho maravilhoso com o Instituto Brugada. É um orgulho muito grande tê-lo aqui. Obrigado. E, claro, o Lucchesi que teve a feliz ideia de trazê-lo para cá nesse encontro em Boston, que eu pensei que era mais tempo, né? Mas não, faz que ele é do amor à primeira vista. Ele viu, se apaixonou, sentiu a qualidade. E eu tenho, Sérgio, eu não posso deixar de mencionar, eu tenho um escudeiro que é espetacular, se chama Carlos Calil.
que não pode vir porque está fazendo uma conferência nesse momento no nosso simpósio. Estamos fazendo lá o 2º simpósio Brugada. E o Carlos Calil foi incansável nisso, sabe? Ele é um homem que está fazendo diferença no Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de tê-lo comigo, como meu braço direito. Uma grande pessoa, um grande trabalhador, um magnífico eletrofisiologista e cardiologista. O Evaristo Macedo jogou no Barcelona, né? O Evaristo, né? Sim. Jogou? Eu estou lembrando. E o senhor sabe o nome de um grande treinador que foi campeoníssimo na Espanha, que saiu aqui do Rio Grande do Sul? Okay. Fugiu com a percanta. Eu entrevistei várias vezes, pena que eu não guardei ele. Foi para a América Central, que era sargento do Exército aqui na década de 40, foi treinar a seleção da Costa Rica e depois foi para Barcelona. Eu já vou lembrar o nome dele. Gaúcho? Sim, Gaúcho. Depois ele voltou 20 anos quando prescreveu a pena dele, que ele era considerado desertor, né? Ele era militar? Militar, sim. Ele foi treinador do Atlético de Madrid, foi treinador em Portugal também. Aqui eu botei, apareceu o Simeone. Mas Simeone ele, não, Simeone argentino. Não, eu botei o treinador agora, como é o nome dele? Foi famosíssimo. A escola do Foguinho, do Oswaldo Rola, vem dele. Vem dele. Agora não estou lembrado do nome dele aqui. Mas ele foi campeão várias vezes pelo Atlético Madrid. Sérgio, eu estou preocupado com a tua campeão memória. Em Portugal também. Estou preocupado com a tua memória, porque tu te esqueces de ir no meu consultório também, sabe? É verdade. São várias mas coisas. Tem coisas que eu não esqueço. Tem coisas que eu não esqueço. Aliás, deixa eu comentar obrigado. O Paulo Sérgio é uma figura única. Esse homem dirige o Rio Grande do Sul. Dessa cadeira aqui, ele dirige o Rio Grande do Sul. Eles estão vindo agora de um grande movimento do interior, uma feira agrícola espetacular, que ele é a alma da feira, impressionante. Então, é um homem respeitadíssimo. José, está se conhecendo um grande gaúcho. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho. Poxa, como é que eu não vou me lembrar dele? Eu entrevistei ele várias vezes, já faleceu. É só terminar o programa que tu lembra. Eu vou lembrar. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Pela sua presença aqui, doutor Lima. Obrigado ao doutor Brugada. Grande prazer. Obrigado ao nosso presidente do Sindicato Médico, Marcelo Matias, e o nosso ídolo aqui, ícone, Fernando Luquezzi. Muito obrigado. Nós retornaremos amanhã com o Pampa Debates. E não esqueça, vem o Jornal da Pampa, o comando dela, Vera Armando. Boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.